Salve, salve, gente boa! Eu sou o professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Bem-vindos ao nosso canal. Você que está chegando pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no canal, dar o seu likezinho aí pra gente saber o que você achou do tema de hoje. E coloca lá o sininho para você, toda vez, às quartas e sábados, nós vamos ter temas novos aqui. Bom, estamos tratando dos profetas menores. Os profetas menores são não aqueles, digamos assim, sem importância, não. São os profetas que a sua obra ela é de um tamanho, são pequenos opúsculos. Então os profetas Naum, que é o tema da nossa aula de hoje, são apenas 3 capítulos. Né? Bom, eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, os nossos alunos, amigos e colegas aí que nos incentivam, nos patrocinam a manter esse canal, a cada vez colocar mais material de estudo. Eu fico muito feliz com a repercussão deste canal, fico muito feliz com isso. Eu quero agradecer a Márcia Aparecida, Miguel Zeponi, a Nanucia Escapim, que estão sempre aí nos patrocinando, e tantos outros que de uma maneira silenciosa, de uma maneira anônima, nos patrocinam neste canal. Então, muito obrigado por vocês. Aqui fica a minha gratidão e a minha prece. Bom, gente boa, como falei, o tema de hoje é o profeta Naum. O nome Naum vem de consolador ou consolado por Deus, consolado de Deus. Acho que a palavra melhor em Sica, Nahum, é consolado por Yahvé. Esse profeta, ele é oriundo de Elcos. O grande problema é que não se sabe propriamente onde fica esta localidade. Possivelmente na Judéia. Naum, ele exerceu a sua missão no Reino do Sul antes de 1612. Então nós estamos na caminhada 1612, o ano em que Nínive caiu, a capital do reino assírio, né? Então essa palavra, esse evento é muito importante para o pequeno opúsculo de Naum. Na verdade, muitos dos oráculos falam do fim de Nínive, de certa maneira como um presságio futuro. Se nós pegarmos Naum capítulo 1, versículos 9 a 14, nós vamos ver isso como algo a acontecer. Naum 3, 1, 7 e 18 seguintes também como algo futuro. Naum capítulo 2, versículo 4 a 11 também é algo. Porém, existem lamentações sobre a ruína da cidade. E são procedimentos retóricos que não exigem que a catástrofe já tenha acontecido quando a obra foi compilada. A passagem de Naum, capítulo 2, 4, 11, faz testemunhar a última luta no esboço de uma antecipação visionária, ao invés de um relato de um evento passado. Então é como se o profeta Naum estivesse vendo toda aquela luta, a destruição. Então no capítulo 2 ele vai até descrever a cor das vestes dos combatentes. Isso é algo muito, muito rico, mas não propriamente ele tenha visto esta batalha, né? Bom, esse livreto é feita a menção da conquista de Tebas em 662. Isso ajuda a marcar cronologicamente a época em que viveu o profeta. Em Naum 3:8, o poder assírio, embora decadente, ainda ameaça e pesa sobre a Judéia. Então é um período em que mostra que existe essa presença do povo opressor. Quase todos os estudiosos situam a pregação de Naum, então, por essas datas, por essas pistas que o próprio texto nos dá, entre 662 e 612 a.C. E alguns colocam ela trazendo algumas menções de reis ímpios, como o rei Manassés, num período anterior à reforma religiosa do rei Josias, que foi entre 640 e 609. Bom, no último caso, Naum teria sido contemporâneo do profeta Jeremias. Então, a temática, embora ela não seja equivalente,
né? Nós vemos que o profeta Naum, ele é contemporâneo desse período, ele vê toda essa situação política, econômica, social, religiosa especificamente, e isso vai ser alimento para a sua temática. Na verdade, as indagações e as lamentações individuais, coletivas encontradas no livro são adequadas a um contexto cultural, mas faltam muitas vezes alguns requisitos essenciais do gênero litúrgico, como um canto, bênção, sacrifício. Ou seja, o livreto de Naum, em alguns momentos, ele parece como uma elegia litúrgica. Ou seja, embora o livro se inicie com um salmo, né? O salmo que vai, o capítulo 1, 2 a 8, é um salmo, tem um tom cultico, é uma louvação a Deus, dizendo quem é Deus. Embora seja assim, não podemos colocar ele como um canto, como uma bênção, como um sacrifício, como um salmo. Ele não é um salmo, ele é de fato uma profecia. Só que é uma profecia de cunho teológico. Ou seja, é uma profecia que não está tanto dizendo coisas ou pedindo coisas, ela está refletindo sobre situações. Refletindo sobre situações onde a inteligência apurada desse profeta, que conhecia bem os assuntos do seu povo e os assuntos também internacionais, mas que se deixa conduzir por uma grande fé, acima de tudo na soberania de Deus, acima da soberania de qualquer nação. É isso que motiva a ação do profeta. O profeta Naum é um profeta apaixonado por seu país, é um profeta apaixonado pela sua pátria, pela sua nação. É um profeta que tem diante dos olhos, talvez aí que venha o nome dele, consolado por Deus, ou seja, ele se vê consolado pelo fato de, conhecendo Deus e conhecendo as nações, saber que ele é soberano a tudo isso. Passarão todas as nações, inclusive Israel, inclusive Judá, mas a ação de Deus, ela se perpetua na história, porque Deus tem projeto, começo, meio e fim, e a ação de Deus, ela é soberana. Então, podemos dizer que o livreto de Naum, ele é uma grande reflexão sobre quem é Deus e sobre o que é de fato, o que são as sociedades humanas. Ele vai fazer uma descrição de tudo aquilo que faz uma sociedade crescer e tudo aquilo que faz uma sociedade decair. E ele vai dizer assim, como nações imensas, nações poderosas sucumbem, desaparecem, são apagadas da face da terra, e uma pequena nação, uma pequena tribo, a tribo de Judá, jamais será esquecida. Ela se perpetuará. Qual é a diferença entre Nínive e Judá? O que faz com que Nínive desapareça e ninguém mais reflita sobre ela, e o que faz com que o Judá, Israel, seja lembrada e se perpetue na história? É uma grande reflexão, é uma reflexão que toma o nosso tempo. Ou seja, quem é Deus na história? Como Deus se manifesta na história? Onde está Deus na história? O profeta, através de uma teologia, através de algo, de reflexões que são muito simples, ele faz pensar quantas sociedades já passaram, quantas passarão, e por que a promessa de Yahvé, por que a eleição de Israel, ela se perpetua na história. Então, as cenas descritas por esse profeta, elas têm um sentido dramático, de certa forma é quase que impressionista, porque ele vai apresentar imagens que ficam gravadas na mente da pessoa, e elas podem ser aplicadas a qualquer sociedade. Naum, capítulo 2, versículo 12. Onde está agora o retiro dos leões? O pastor dos leãozinhos? Onde se recolhiam o leão, a leoa, os leãozinhos, sem haver quem os inquietasse? Ou seja,
Ele vai dar uma imagem de uma sociedade onde que parece que ela é inexpugnável. E ele diz, onde está? Onde está o Retiro dos Leões? O que aconteceu com essa sociedade? O que aconteceu com esse local seguro? Para onde ele foi? Qual o fim dele? Outra cena, Naum capítulo 3, versículo 15. Aí o fogo te devorará, a espada te exterminará, e ela te devorará como gafanhoto, ainda que fosses numerosos como os gafanhotos, e te multiplicassem como os grilos. Ele faz um questionamento. Não importa o poder de uma sociedade, não importa o tamanho que ela tem. Existe algo muito maior que tudo isso, e que consome essa sociedade, e que destroça essa sociedade. Como eu disse, são imagens impressionistas que ele usa, e com visões que são tiradas assim, ficam marcadas na mente do leitor. Então, são aquelas imagens que fazem a pessoa, onde quer que ela esteja, refletirem sobre o que foi dito. Comparações tiradas da vida do campo, da vida rural, são abundantes. São reflexões que denotam de que a pregação dele era destinada a pessoas que não teriam tempo para ficar no ócio pensando naquilo, mas estariam trabalhando e estariam pensando naquilo que o profeta disse. Ele usa a imagem da palha seca, Naum capítulo 1, versículo 10. Porque, entrelaçados como espinheiro, ébrios de seu vinho, serão consumidos como a palha seca. É uma visão de alguém que está no campo trabalhando e está pensando, assim como a palha seca dispersada pelo vento, são as sociedades que existem, crescem e desaparecem. Figueiras carregadas, Naum capítulo 3, versículo 12. Todas as tuas fortalezas são como figueiras, carregadas de figos maduros. Se são sacudidas, os figos caem na boca de quem quer comer, de quem quiser comer. Ou seja, as sociedades, por maiores que elas sejam, por mais fortes que elas sejam, basta uma tribulação que elas se desmontam. Os membros dessa sociedade inexpugnável são como figos que caem na boca de quem quiser comer. Então, essa imagem que é muito rural, ou seja, alguém que passa na beira da estrada, vê uma figueira, chacoalha e os figos pequenos, os figos que estão pendurados, maduros, eles caem. Ou seja, que a sociedade, por mais que ela se vanglorie de ser inexpugnável, de ser eterna, os impérios, por maiores que eles sejam, eles só estão esperando o tempo de estarem propícios para se desfazerem. Então, esse livreto que tem essa temática, e não se esqueçam, é essa chave mesmo para ler. O profeta queria que através dessas visões as pessoas olhassem para as sociedades e vissem que as sociedades passam. Mas existe algo para além das sociedades que não passa. O que está para além da sociedade que não passa e que ele chama de Deus, e que ele vai, no primeiro salmo, ele vai dizer quais são os atributos de Yahvé, os atributos dessa divindade, os atributos divinos de Deus, e a maneira com que ele age na história. Essa estrutura que ele faz, ela está no mesmo instante que dizendo da fé do profeta, está fazendo uma reflexão. É justo colocar as nossas esperanças, as nossas certezas nas sociedades? E aí ele vai elencar todos os vícios que as sociedades possuem, onde se encontram os grandes medos das sociedades, e ele vai fazer o questionamento final. O que faz com que esta sociedade, que era grande, que era forte, que era inexpugnável, como um retiro de leões, desapareça? E por que essa sociedade, que seja fraca, por que ela permanece? E ele se refere a Israel. Porque Israel passou por Egito, passou por povos muito maiores, está aqui, e por que ela
vai ver a sociedade que está oprimindo cair e ela permanecerá. É o questionamento do profeta. Esse livreto também destaca a riqueza das suas formas literárias, ou seja, ela tem um salmo dentro, embutido na profecia, tem um salmo, e esse salmo não quer fazer outra coisa senão falar dos atributos de Deus. Há frases proféticas que interpretam os eventos. Naum capítulo 1, 9 e 11 é a interpretação das coisas que estão acontecendo. Naum capítulo 2, 1 a 9 também. Fotos históricas de imagens descritivas. Ele está descrevendo situações da vida cotidiana de Israel e dos povos que estão dominando Judá. Os oráculos de julgamento e de condenação, capítulo 2, 12, ele vai apresentar dentro desse oráculo, ele vai descrever um julgamento e uma condenação. O versículo 12. Onde está agora o retiro dos leões? Aquilo que eu falei da fortaleza, ele está fazendo um oráculo de julgamento e condenação. O 3, 1 e ao 4 a 7 fazer a mesma coisa. Reprovações, o capítulo 1, no versículo 9 ao 11, ele vai fazer essas reprovações que tramais contra o Senhor, que vai consumir a ruína, o desastre produzirá 2 vezes. Porque entrelaçam como os espinheiros o ébrio e seu vinho, e serão consumidos como a palha seca. Há promessas também, então, há lamentações satíricas, ou seja, o profeta, de certa maneira, ele olha para a sociedade, para as grandes sociedades, e diz assim: elas são passageiras, elas são transitórias, existe algo muito maior do que elas. Muitas vezes o texto do profeta Naum pode ter problemas de autenticidade, né? Porque para saber se este salmo, se as profecias que estão ali compostas, elas são todas do mesmo autor, né? Mas nada há que prove, que se sustente de que não é a obra do mesmo autor, até porque a tese é essa: quem é Deus, quem são as sociedades dos homens, quem de fato é eterno, quem de fato é transitório, quem de fato é justo e quem de fato não é. O livreto pode ser dividido em 3 partes, podemos assim dizer. A primeira parte é um salmo, um acróstico, né, que descreve a poderosa manifestação de Deus, é uma teofania de Deus que se manifesta naquilo que Ele é. Então, Naum, capítulo 1 até de 2 a 8. A segunda parte, que é Naum 1, 9, 2 a 3, contém uma coleção de oráculos que foram pronunciados em várias ocasiões em favor de Judá contra os povos estrangeiros, buscando a restauração, né, com várias ameaças dirigidas a Nínive, que era a capital do império que estava dominando. E a terceira parte é centrada na destruição de Nínive, ou seja, Nínive, que era grande, que dominava Judá, que saqueou Tebas, a cidade do Egito, saqueou Tebas, que também era grande, né? Tebas, que era grande, foi saqueada por Nínive. Agora é a vez de Nínive ser saqueada. E Judá permanece. Judá se mantém firme. Então, essa é a estrutura que nós temos dentro tem um título, um hino que vai falar dos atributos de Deus, uma profecia que vai falar sobre a ruína dos que afligirem Judá, né? A queda de Nínive, uma descrição de como a cidade foi assaltada, foi derrubada, a cena em que ele vai falar que são como figos nas muralhas, é como uma figueira que é sacudida e eles caem da muralha. Os pecados da capital, e ele vai descrever as injustiças. Nessa hora ele compara Nínive como uma mulher que enfeitiçava todos, que todos vinham servi-lo, mas agora
na hora da sua maior dificuldade, não há ninguém que a socorra. Os seus companheiros, os seus amigos fugiram todos para um lado. Ou seja, por maior que ela seja, ela se enfraqueceu ao ponto de não mais ser atrativa. E aí, no capítulo 3, versículo 8 a 17, ele descreve o fim inevitável. Ou seja, ela cresceu, ela fez muito mal, ela fez muita injustiça e ela tem grandes inimigos, né? E o capítulo 3, versículo 18 e 19, não é nada mais, nada menos que uma ironia. É uma ironia do profeta. Ele vai fazer um lamento irônico, podemos assim dizer. No capítulo 3, versículo 18 e 19, eles são carregados de uma ironia. Teus pastores dormem, o rei da Síria, teus heróis estão inertes. Teu povo está disperso pelas montanhas, sem que ninguém o ajunte. Não há remédio para a tua ferida. Tua chaga é incurável. Todos os que forem informados de tua sorte aplaudirão pelo que te aconteceu. Sobre quem, com efeito, não tem passado continuamente a tua malícia? Ele diz assim: as mesmas coisas que destruíram Nínive vão destruir toda e qualquer sociedade que se fundamentar sobre aqueles mesmos valores. Então, gente boa, essa é de fato a estrutura. O profeta Naum, um profeta que tem um tema teológico muito claro. Ele não tanto está contando uma história, mas ele está chamando as pessoas, chamando os seus concidadãos, os seus compatriotas, porque ele tem um senso muito nacionalista, a fazer uma reflexão sobre o que diferencia Israel das outras nações, o que diferencia o povo eleito por Yahvé e consolado por Yahvé em qualquer tempo, em qualquer momento, porque ele no primeiro salmo ele vai fazer algo que é muito interessante. Ele vai descrever Yahvé de uma maneira muito, muito rica, dizendo que ele é paciente, ele é justo, ele é compassivo, misericordioso, mas ele também é extremamente firme na sua capacidade de extinguir a iniquidade. Ele vai usar palavras duras, claro, né? Destruir, consumir, destroçar, mas no fundo, ele quer dizer que com a paciência de Deus, com a sua sabedoria, com a sua presença, nada fica incólume diante dele. Ou seja, ele tem um projeto para Israel, que se Israel seguir, o tornará forte e inexpugnável, porque ele não é fruto do pensamento iníquo de sociedades que simplesmente querem construir o seu poder através da usurpação, do roubo, da ganância. O que existe, a força que está ali, está em algo muito maior, está naquilo que o profeta chama de essência, ou seja, a eleição. Israel foi eleito para ser diferente de todas as nações. Quem estiver e quem cultivar os valores de Israel, será perpétuo, se perpetuará na história. Aqueles que trabalharem contra esses valores serão consumidos na história, serão destruídos. De uma geração sucederá a outra, mas os filhos de Israel, os filhos de Judá permanecerão. Então, eu termino aqui essa lição introdutória, que vai falar apenas dessa. Eu espero que você que esteja fazendo essa primeira lição, tire esse tempinho para fazer uma leitura desses 3 capítulos. É um pequeno opúsculo, mas muito rico. Na próxima aula nós vamos tratar da estrutura do texto e da síntese teológica. Posso dizer que a síntese teológica que nós temos aqui é muito bonita, mas deixo aqui a chave para vocês. O profeta Naum é um profeta teólogo, é alguém que
usou da profecia para fazer o povo de Israel fazer uma reflexão sobre a natureza de Deus, do Deus de Israel, a natureza de Deus, não a natureza de Deus como uma entidade, não, a natureza do Deus da revelação, do Deus de Israel, e a natureza das sociedades que se colocam contra o poder de Yahvé e as sociedades que seguem obedientemente o seu projeto. Espero que esta aula tenha sido rica para você. Meu nome é Professor Euclides, essa é a Escola Teófilos. Muito obrigado pelos nossos patrocinadores. Fiquem com Deus. Até a próxima.